Boa noite, meninos. Boa noite, Hélida, Milena, Guilherme. Sejam bem-vindos à nossa conversa, nossa discussão sobre os temas de hoje: motivação, equipe, trabalho em equipe e feedback. Muito boa noite, gente. Vai ser um prazer falar sobre isso com vocês e com certeza a gente vai aprender e sair daqui cada vez mais com mais conhecimento e poder trocar ideias aqui. Bom, boa noite. pessoal. Vai. Prazer em estar aqui com vocês. Não só pelo fato de estarmos falando sobre esses temas que são inerentes aí à nossa área e super importantes, mas por poder estar com pessoas super estimadas aí que vão poder agregar bastante uns com os outros, para mim também, principalmente. Então, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí. Boa noite, pessoal. Estou bem animada para essa troca de conversa. Acho que a gente vai sair daqui com uma visão bem diferente, mais abrangente das coisas. É muito bom trocar experiências, trocar conhecimento. Então, espero que todo mundo aproveite bastante. Bom, pessoal, quem está nos assistindo, né? Quem vai estar assistindo esse vídeo, só quero lembrar que os colegas que estão aqui convidados são engenheiros de produção recém-formados, né? E é uma honra estar conhecendo essa conversa, essa discussão, né? Esse pequeno conversa, esse bate-papo. É um prazer estar com vocês. Vocês todos estão empregados, né? A gente sabe disso. Atualmente, por mais que a situação não esteja tão boa no nosso mercado de trabalho ali, os três estão empregados, isso é uma bênção. Para vocês, o que é motivação no trabalho? O que motiva vocês no trabalho, na empresa? Vai, Gui, começa. Vamos lá. Primeiro ponto que me motiva é eu poder ter espaço para criar. É eu poder ter espaço para executar a minha função, mas não só aquilo que está no meu escopo, né? É eu poder dar minhas ideias, expor aquilo que eu penso, contribuir de alguma forma. Porque quando eu sinto que eu estou ali somente para executar, eu não posso... Eu penso, mas eu não tenho espaço, eu não tenho poder de fala, eu me sinto totalmente desmotivado. E uma das coisas que me motivou a procurar a engenharia de produção foi isso, poder criar o tempo todo, poder pensar em solução, poder pensar em melhoria. Isso me motiva, isso faz o meu dia finalizar bem. Por mais que seja um dia que eu tenha pensado muito, mas eu estou feliz porque eu estou fazendo aquilo que me deixa motivado. Eu acho que também o que mudou para mim, assim, porque já teve momentos que eu fui bem desmotivada no ambiente de trabalho. Quando eu fazia muitas atividades, faz parte, né, de ser estagiária, a gente tem muitos trabalhos operacionais e joga para o estagiário fazer. E isso não estava motivando muito, porque, enfim, eu imaginava que eu não estava tendo tanto crescimento profissional assim. E quando eu fui efetivada e eu comecei a ver o outro lado do negócio, ver a parte mais estratégica, como ninguém falou, resolver problemas, ter algo seu e você conseguir ter autonomia para fazer aquilo, começou a me motivar. E eu acho que depois dessa pandemia, principalmente, depois que a gente teve esse rebuliço inteiro de ter um trabalho híbrido, ou no começo trabalhar de casa, enfim, eu acho que isso, para mim, me motivou também, porque eu tenho muita flexibilidade de poder fazer as minhas coisas, mas também focar no trabalho, né? Tem pessoas que precisam estar no ambiente profissional. Eu me sinto extremamente motivada de poder fazer meus afazeres, mas focar no serviço e conseguir até ser mais produtiva. Eu acho que eu também vim, né, já fiz 2 estágios também e já tive momentos que não estava motivada. São vários fatores que interferem nessa parte de motivação. O primeiro ponto é gostar do que eu faço. Isso é uma das coisas mais importantes. Então, eu estou dentro de uma área que eu amo o que eu faço, que é planejar.
E eu já estive em uma área que eu não estava me sentindo bem só pelas atividades que eu exercia, né? E acho que você está, independente do valor, né, do dinheiro, da faculdade que você fez, se você faz algo que você gosta, ou que você tem muita afinidade, isso ajuda demais. Você vai trabalhar com muito mais vontade. O ambiente, as pessoas que estão lá, ser você mesma é importante. Então, eu acho que estou num ambiente de trabalho que eu posso ser eu mesma, que a minha opinião, ela é ouvida, né? Uma coisa que o Gui falou, né? Então, eu posso criar, eu posso dar opinião, e é uma coisa que o nosso curso, né, Engenharia de Produção, ele deixa a gente fazer isso, que é você transitar pelas áreas da empresa. Você sempre vai ver um engenheiro de produção em alguma parte, né? Seja marketing, seja produção, seja chão de fábrica, planejamento, logística, sempre tem alguém que é formado em engenharia de produção, porque a gente cabe em qualquer lugar. E isso é muito legal. Inclusive na gestão, né? Inclusive na gestão. Exatamente. Agora, ouvindo vocês, o depoimento dos três, o que motiva vocês, vocês simplesmente derrubaram a questão do mito, né? Que o que motiva o funcionário dentro do ambiente de trabalho é o salário. É o salário. Eu já ouvi isso de um departamento pessoal. E desacreditei. Porque, assim, o salário é importante, sim. A gente trabalha, é básico, né? Sim. A gente trabalha esperando receber. Mas isso não é, ao meu ver, na minha concepção, isso não é motivação. Não. Porque você pode ter um salário super alto, mas se você não se sente motivado, se você não tem o seu espaço, se você não consegue expressar suas ideias, se a empresa não te vê como um ser humano, não te vê só como um número do seu crachá, não adianta. Dinheiro não vale de nada. Dinheiro não vale de nada. Você estar feliz. A gente tem um exemplo disso, né? Que é o que aconteceu comigo com a Hélida. Então, a Hélida está na empresa X, eu na empresa Y, e tinha uma vaga na empresa que eu trabalho, e a Hélida participou de um processo, né? E ela virou para mim, tinha tipo X mais benefícios, né? E foi ela e falou, Mi, não é o que eu quero. Eu não me identifico com essas atividades. Sabe, independente se eu vou ganhar X% a mais ou vou ter X% de benefício a mais. Eu estou feliz com as atividades que eu exerço. Isso é muito importante. Então, a gente entender que aquilo que a gente está fazendo é o que nos motiva, porque a gente passa mais tempo trabalhando muitas vezes do que na nossa casa, com a nossa família, né? A gente está ali todos os dias, às vezes mais que 8 horas por dia, né? Mas a gente sente o prazer de trabalhar, né? Claro que descansar é muito bom, mas se sentir bem e confortável com o que a gente faz é extremamente importante. O fato de você estar, que eu estava comentando, né? A gente estava falando da motivação que o salário, vocês derrubaram esse mito do salário, né? Que é o que muitas vezes... agora, além de você poder, como o Gui falou, tanto a Milena quanto a Ellen, de vocês poderem explorar a imaginação de vocês, né? A criatividade, resolver problemas, que acaba sendo essa parte, querendo ou não, talvez sendo um pouquinho um pensamento empreendedor também, né? Porque você tem uma visão de querer resolver, de querer criar, às vezes até, né? Alguma coisa importante ou interessante para a empresa. Tem mais alguma questão? Se você pensa assim, olha, um bom ambiente de trabalho, sem aquelas fofoca, que pode acontecer muito, que a gente vê muito em rádio peão, né? Que a gente é o famoso rádio peão que a gente fala, ou conversinha de bebedouro. Já aconteceu, ou vocês imaginam que isso pode também desmotivar muitas vezes, dependendo do tipo de conversa, dependendo de como o colega de trabalho ou o nosso gestor, que deveria ser o nosso líder, né, nos trata. Isso faz diferença para vocês? Faz muita e eu acho que é essencial, assim, você pertencer àquele... Você está numa empresa, tem que pertencer, tem que se sentir pertencente daquilo. Quando eu estava na minha outra empresa, estava presencial na época, e tinha muita fofoca de trabalho. Eu sou uma pessoa bem mais reservada, não gosto de ficar inserida nesse tipo de coisa, mas você escuta, não tem como. E você vê uma pessoa falando mal do serviço, do trabalho da outra, às vezes sem nem fundamento, vai desanimar. O que eu percebi, né, que depois que teve essa mudança, restrito a isso. Porque a gente só fala de trabalho. Eu não sei vocês, mas eu senti isso. Eu ligo o computador, comecei a falar de trabalho. Aí agora voltou aos poucos a ida para o escritório, né?
E aí, e quando a gente tá junto, a gente quer estar falando sobre, tipo, coisas diversas. Eu não vejo mais essa questão de fofoca. E se tem, eu acho que tá bem oculto, assim. Então, eu acho que motiva você, quando eu vou para o escritório, eu falo assim, gente, vamos sair, vamos fazer um açaí, tomar um café, tomar junto. A gente se sente feliz de fazer isso, sabe? Não é um peso. Então, eu acho que motiva também, tipo, levantar, vamos para o escritório hoje, vamos ver o pessoal, rever, bater papos, porque é um network que a gente precisa fazer, né? Uhum. É isso mesmo, eu tenho a mesma impressão. Acho que, assim, eu também trabalhei em empresas menores, né? Mas isso ocorre em todas, né? Na grande, na menor. E é o que eu comentei antes, eu acho que isso vem muito de gerência, né? De a pessoa que tem a gestão, ela meio que mexe as peças. E quando ela não dá esse exemplo, isso dificulta muito, né? Então, o gerente ele é uma figura extremamente importante para evitar fofoca, evitar que as coisas fujam do controle. Esse home office, né, ficar em casa, trouxe essa ideia de que a gente só trabalha, liga, reunião, trabalha, reunião. E agora, eu acho que o equilíbrio que a gente está tendo entre ir para o escritório de vez em quando e ficar em casa ajuda muito. Porque você fica aquele tempo em casa trabalhando e você vai para o escritório para falar de outras coisas muito mais leves, sei lá, da novela que está passando, e você acha isso maravilhoso, do que ficar falando só de trabalho ou falar mal das pessoas do trabalho. Uhum. Né? Não, e já aproveitando o gancho, também ela falou sobre a gerência, e isso é um ponto que, assim, na outra empresa, a gente escutava muito, nunca foi falado diretamente para a gente, mas escutava. Porque, por exemplo, na hora do almoço, a gente não podia almoçar com nossos chefes. Porque a empresa não permitia isso. Para você ver como que a cultura da empresa influencia, né? Sim. Eu lembro que o pessoal virava realmente panelinhas, ó. Os estagiários para cá, analistas para cá, coordenadores e supervisores para cá. E era realmente assim. Quando eu fiz essa transição de empresa, eu vi que como a cultura influencia muito. Porque, ao contrário do que a outra, eles querem que a gente faça parte mesmo. Vamos ficar junto, vamos falar, vamos trocar experiências. Eles querem isso, sabe? Isso é muito legal. Igual a gente fala para mim, assim, para os nossos colegas, que, no que eu puder ajudar, vamos estar, assim, vou dar o máximo para ajudar vocês, porque ela tem muita bagagem, muito conhecimento, e ela quer fazer parte disso, sabe? Uhum. Quando a gente sai para almoçar junto, assim, e vê ela contando as histórias de vida dela, isso é incrível. E com certeza acho que a empresa influencia também. Sim. Acho que já pegando um gancho também no que você falou, né? Acho que é uma outra coisa que motiva a gente quando a gente consegue ter um parâmetro real daquilo que às vezes a gente espera, né? Porque quando a gente pensa, vou fazer uma faculdade, um curso X, é algo que está lá na frente, mas quando isso está mais próximo, quando não é tão distante, as pessoas facilitam isso, facilitam esse contato, contar as histórias de vida e tal, isso também motiva, né? Que você fala, não, beleza, pode estar difícil num canto, pode estar um pouquinho complexo, mas a gente consegue contornar, né? Você acaba se sentindo mais forte, capaz de fazer, né? Tem um exemplo ali. Que aí no caso, né, o relato de vocês agora diz aquela história de que você tá ali, mas você tá integrado, você tá numa equipe, você é reconhecido, né? Por mais que você fale por uma coisa simples, você tá integrado na equipe, tá engajado dentro de uma equipe, você tá de uma certa forma reconhecido. E isso Exato, já faz sim. uma outra diferença também, né? Muito. Reconhecimento é extremamente importante, até vezes mais do que qualquer salário a mais que a gente ganha. Acho que desde o começo, assim, o pequeno reconhecimento, ele é importante. E eu lembro que na antiga empresa que eu estava, que é até maior do que a empresa que eu estou hoje, né? Eu entrei como estagiária e a minha gerente, eu entrei numa reunião e era algo simples, né, para falar de um tema, e me fizeram uma pergunta, eu respondi, e na mesma hora ela me mandou um chat. Parabéns pela confiança com que você falou a resposta. Sabe, uma coisa pequena, mas que pra gente, principalmente para quem tá começando, né, estagiário, aprendiz, independente da área, faz toda a diferença. Putz, eu tô no caminho certo. Sim. Sabe? A gente sabe que a gente não pode escolher, principalmente quem tá assistindo, né? A gente não pode escolher a empresa que a gente tá, porque a gente precisa trabalhar.
Mas sempre que a gente está numa empresa que não nos faz bem, não faz bem para a nossa saúde, que não tem motivação, que não é um ambiente saudável, você procurem sempre o melhor. Acho que a gente tem medo da mudança, a gente tem medo de sair de onde a gente está, daquela zona de conforto. Sim. Mas se a gente tiver a oportunidade de procurar um ambiente melhor, que tenham bons comentários, sabe? A internet, ela é muito vasta. E a gente tem tantas empresas, da menor até a maior, com comentário se é boa, se não é. Se tiver algum amigo, conhecido, sabe? Procura, porque o ambiente de trabalho tem que ser saudável o máximo possível, né? E a gente tem que se sentir bem ali dentro. Sim. Bom, nisso tudo, se a gente colocar na empresa, vocês tiverem um feedback do periódico naquilo que vocês estão trabalhando, que já envolve do líder também esse papel de dar o feedback, que ele acaba querendo ser, onde que ele traz um reconhecimento, ele vai trazer os pontos de melhoria que pode ser melhorado, os pontos que estão ótimos, que estão bom, fazer um aporte positivo, que é exatamente aquilo que a gente chama de um feedback positivo, um feedback corretivo, né? Dizer assim, olha, isso aqui eu preciso corrigir porque não tá legal, a gente pode melhorar, apontar isso. Faz diferença para vocês? Sem dúvidas, sem dúvidas. É uma das coisas que eu aprendi, principalmente na empresa em que eu estou. Eu passei por 2 estágios diferentes, né? Em 2 áreas diferentes, agora como efetivo. Mas desde o princípio isso é escalado para toda empresa, independente do cargo. Essa questão do feedback. Eu acho que isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Porque às vezes a gente está fazendo ali tá no meio da rotina, está seguindo com as atividades, mas não está prestando atenção em como a gente está executando. E quando a gente para ouvir uma perspectiva externa, fala assim, sei lá, numa reunião X, quando te chegou uma certa situação, você reagiu dessa forma. Talvez se você pensar dessa forma, ou se você tentar reagir dessa, isso pode ser melhor. Você pode ficar menos nervoso, você talvez não precisa... Enfim, são tentando trazer para uma metáfora, é como se a gente estivesse sendo lapidado o tempo todo. E é importante que a gente esteja aberto, receptivo a isso, né? Sim. Você tem os ouvidos abertos ali, não fique, né, com aquele pensamento de, não, eu tô fazendo assim, tá tudo certo. Aí não funciona. Não, aí nesse eu ponto acho também, você precisa aprender também a treinar o ouvido a ouvir também, né? Sim. Sim. Sim, e por sinal, por exemplo, eu participo de um grupo onde tem vários estagiários que já são analistas hoje em dia. O pessoal não sai do grupo e fica lá. E aí teve uma menina que mandou mensagem lá falando que, tipo, para desabafar mesmo, sabe? Ver se teve algum caso parecido. E ela falando assim que, recebi um feedback da minha gestora e tô super triste. E porque ela falou assim, 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 tipo, uma crítica construtiva, pelo que eu li, super construtivo. E ela recebeu de uma forma mal. E é como a senhora falou, é muito importante preparar os ouvidos, a gente ser profissional também, porque faz parte do nosso desenvolvimento. É muito importante a gente saber escutar e, principal, praticar, né? Eu já recebi feedbacks que eu olhei entre aquela parte do autoconhecimento, né? Porque eu sei na onde também eu preciso melhorar. Conforme eu estou tendo feedback, eu até falo, não, isso realmente é o que eu estou tentando melhorar e vou me dedicar cada vez mais. Então, acho que além de escutar o feedback, a gente precisa colocar em prática, porque quando vier um segundo feedback, se aquilo vier à tona novamente, não tem o que fazer, né? Às vezes a pessoa até, sei lá, sai da empresa, é mandada embora porque você não melhorou. E a gente tem que estar sempre numa constante evolução da gente melhorar, não ficar sendo ruim, né, para o nosso desenvolvimento. É isso mesmo. O feedback, ele não está estruturado, né, do início, daquele pequeno
cargo, por exemplo, eu já fui vendedora, né? O feedback, eu lembro que eu fiquei 3 anos na área de vendas e o feedback ele começou a ser introduzido no 3º ano de empresa, assim, veio lá de cima uma mudança, né, do RH e falaram, a gente vai ter um feedback registrado. Os gerentes vão fazer feedback com os vendedores, com os caixas e assim sucessivamente. E o ambiente já mudou da água para o vinho, assim, absurdamente. O feedback, ele tá ali e ele não é só unilateral. Então, normalmente o gestor, ele vai te pedir um feedback e ele vai pedir um feedback, né? E no finalzinho ele vai falar, agora é a sua vez. O que você está achando do ambiente, da minha gestão? E a gente tem que começar a trabalhar essa ideia de que o feedback é uma troca. Você tem que ir preparado para falar, eu posso falar isso com respeito para o meu gestor? Ou falar de X situação? Foi uma coisa que o meu gestor fez comigo. Ele falou, tem alguma situação que deixou você incomodada? Que você acha que poderia ser diferente, né? E eu já falei de situações ou de outras áreas que a gente pudesse fazer X, Y, Z de uma forma diferente. Isso é muito importante. Trabalhar o ouvido, trabalhar a fala, saber a forma de falar. Então, o feedback ele é muito bom quando o gestor sabe falar para você de uma forma educada e gentil, para você se sentir que aquilo, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou refletir e eu vou melhorar, ou vou estudar, ou vou pedir ajuda, né? É algo que nem todo mundo consegue no ambiente de trabalho, que é o pedir ajuda. Exato. Então, é isso. A gente está começando e a gente tem que ter a cabeça super aberta a aprender, saber que o feedback é importante, se preparar para ele, né? Com respeito e gentileza, que vai dar tudo certo no final. Então, procurar aprender a parte principal. O mercado ele muda o tempo todo, né? A gente está sempre rodando, evoluindo. Então, quando a gente para no tempo, a gente fica para trás, né? Infelizmente, a gente brinca, né, que é cansativo, mas a gente tem que procurar estudar, tem que procurar evoluir, tem que pesquisar, senão a gente acaba ficando. Porque o que você comentou, que nem a Hélida comentou, da colega lá, ela pode ter enxergado o feedback como uma forma punitiva. Em vez de ser algo construtivo, ela pode ter enxergado de forma punitiva. Talvez até a forma da comunicação que isso tenha acontecido. Sim. Porque quando a gente Por olha... isso que é importante. Exato, mas a forma da pessoa, quando ela vai fazer o feedback, também ela precisa tomar o cuidado. Porque se ela for lá usar palavras muito negativas, de forma que ela está puxando a pessoa para baixo, ou a pessoa não está com o ouvido prestando atenção de uma forma da escuta, ela pode entender um feedback construtivo como punitivo. Porque a ideia do feedback não é punir o funcionário, e sim apontar o que foi bom e o que precisa ser melhorado, ou o que vamos fazer para crescer, né? Porque muitas vezes a empresa quer crescer. E eu percebo também que as empresas, muitas são muito resistentes a querer dar feedbacks. Por quê? Muitas, apesar que a gente está numa outra era hoje em dia, a gente tem uma cabeça diferente, mas tem muitas pessoas que estão, sei lá, na mesma empresa há tanto tempo, não recebeu feedback porque a empresa não quer que ela cresça. Não, a pessoa não enxerga o potencial dela, né? Sim. Então, assim, para que receber feedback? Por exemplo, eu tenho os meus objetivos de médio, curto e longo prazo, né? Então, eu tenho que ter uma empresa que me agregue isso, que eu possa saber, daqui 5 anos eu quero estar assim. Então, eu preciso de um feedback para mim saber, eu estou no caminho certo para eu chegar onde eu quero chegar daqui 5 anos. Se eu não consigo ver oportunidade, ou, por exemplo, ter um feedback para mim conseguir alcançar o meu objetivo daqui 5 anos, não é a empresa que eu quero. Então, acho que tem que ter muito esse pensamento também, deixar ver se está no lugar certo, sabe? Sim. Porque faz parte do crescimento. Ainda mais a gente, né? A gente acabou de se formar, a gente pensa no longo, a gente quer daqui a 10 anos estarmos estruturados. E estar numa empresa que não vê isso, não vê nosso potencial, não vai chegar a lugar nenhum, né? Pode falar. Não, eu ia dizer assim, que o feedback também é uma forma de dizer o quanto o funcionário é importante para a empresa. Porque muitas vezes, se você não tem um feedback, você não sabe se você é importante, se você está fazendo o seu trabalho direito, como que está a sua posição dentro da empresa, vai acontecer exatamente o que a Hélida falou. Você vai começar a procurar outra empresa.
Uhum. E às vezes, na hora que você pedir para ser dispensado, a empresa fala assim: não, mas você é um ótimo funcionário, por que você quer sair? Só que a empresa Sim, não tá te dando essa oportunidade de Agora, você sim. sair. Aham. Sempre Aconteceu acontece. comigo. Aconteceu É, comigo. Eu fiquei no estágio, não tinha feedback. Eu sabia que eu fazia um bom trabalho, porque eu tocava muito bem. Na época, tipo, o coordenador saiu, o estagiário tocou ali, sabe? Eu e uma colega, sem coordenação nenhuma, porque não tinha analista, sabe? Uhum. Eles contrataram a gente já porque uma menina saiu de maternidade. E a gente conseguiu tocar. E aí, quando a gente, enfim, essa de uma outra oportunidade para eu ir para outra empresa, o gerente da área ligou. Não, mas por que você está saindo? Eu fui dar um recado para ele, né? Porque, clássico. olha, eu passei em outra vaga que faz muito tal sentido para mim, ainda faltava 1 ano e meio para me formar. Eu ia ser efetivado na outra, mas eu não estava me sentindo bem mais ali. E aí ele me falou, eu te pago tanto a mais de efetivo. Mas agora, sabe, estou 1 ano e meio aqui, nunca que chegou esse papo, essa conversa entre a gente, então não fazia sentido. Eu falei, não é assim que eu quero seguir, porque em 1 ano e meio eu já vi como que seria, sabe? E eu acompanho, né, muitas pessoas que ainda estão lá, e eu vi que, tipo, não mudou muita coisa. Então, a empresa se tornou algo muito, como posso dizer, não quis evoluir. E eu já estava com outro pensamento. Então, para mim, não fazia sentido me manter ali. um ponto que você trouxe aí, Eli, que eu queria trazer também, é que a gente falou bastante sobre ouvir, né? Sobre a gente saber ouvir, saber se colocar na posição de ouvinte. Mas eu queria virar para o lado da gente também saber, e principalmente nós já graduados agora, né? Não sei quais as posições cada um almeja aqui, mas a gente também saber estar na posição de passar o feedback, que é uma situação, às vezes, complicada, delicada. Uhum. Eu já tive uma experiência quando trabalhava em hospital, a última, como líder de equipe administrativa, e muitas vezes é algo que você precisa saber equilibrar bem ali os pratos, porque você não pode deixar a rotina de lado, mas ao mesmo tempo você tem que estar atento a como as pessoas estão se portando, se posicionando, tentar ver o que você consegue, às vezes, extrair um pouquinho de a mais de alguma pessoa, você fala, não, essa pessoa tem um potencial para tal coisa, tentar puxar mais isso, né? E aí, quando você chega para sentar, conversar e falar, vamos lá. O primeiro feedback que eu passei para eles, nós estava nervosíssimo. Por mais que eu tivesse me preparado, tivesse montado uma fichinha e tal, tentei fazer uma conversa descontraída, mas é difícil, porque eles eram uma equipe que não tinham esse costume de ter feedbacks, então, num primeiro momento, eles já ficaram tipo, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? E você contextualizar tudo isso, a priori, é um pouquinho complexo, mas, ao mesmo tempo, é gratificante. Exemplo, uma dessas pessoas que na época eu conversei, eu vi recentemente que foi promovida para um outro cargo, tal, que era uma coisa que a gente começou a conversar lá atrás. Não sei se foi aquela conversa que deu resultado, mas em algum momento esse feedback serviu Uhum. para ela virar a chave em algo que fez ela mudar alguma coisa. Então, agora você quer falar alguma coisa, Mi? Eu acho que é isso mesmo, né? Eles foram super claros. Acho que um ponto bem importante de feedback para quem dá o feedback, né? Você. Para mim faz muita diferença é você começar falando dos pontos positivos e você ir para os pontos a melhorar. Acho que é muito importante não usar, por exemplo, vamos falar dos seus pontos negativos, isso não existe no feedback. Vamos falar sobre os pontos que você precisa desenvolver, os seus pontos de desenvolvimento, né? Vamos falar sobre esses pontos e mostrar o caminho de como a gente melhora, né? Então, Milena, esse ponto aqui a gente precisa desenvolver, acho que a gente pode seguir por esse caminho. O que você acha?
você acha que esse caminho vai te deixar confortável, esse é o papel do líder, é o que o Gui acabou de falar, é você identificar os pontos positivos, os pontos a melhorar e mostrar para aquela pessoa como ela pode crescer, né? Sim. Como é que ela vai alcançar esse objetivo. Esse é o papel do líder, é o que a gente que quer ser líder um dia, né? Se a gente quer ser líder um dia, a gente tem que desenvolver ao longo do caminho. E um outro ponto, pegando o gancho que o Guilherme comentou ali, que ele ficou nervoso ali, porque é o saber dar o feedback, né? Porque muitas vezes, o que eu notei isso em conversas em empresas, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é um feedback de verdade. O que é dar um feedback para as pessoas da minha equipe, para os meus liderados? Ah, é só um retorno de um e-mail, alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, porque hoje a gente é muito usado o WhatsApp no meio corporativo. É só dar esse. Não, é um retorno. O feedback a gente não dá por e-mail, a gente não dá por uma mensagem de WhatsApp. Isso é só um retorno, um pedido, alguma coisa. Mas o feedback a gente tem que estar aqui, cara a cara, né? Olho no olho, face a face. Por quê? Porque ali você vê a reação. E o legal é que sempre a equipe, né, o gestor, ele já conhece um pouquinho os seus liderados para saber como ele vai conversar. Quando não, o ideal é você conhecer o perfil de cada um deles. Ter uma análise do perfil comportamental de cada um. Porque aí você vai saber mais ou menos como que a pessoa se comporta, como que ela vai reagir com o feedback. Esse é um outro tema que a gente pode vir falar futuramente mais abertamente sobre esses detalhes. E aí, depois é a comunicação, o tipo de comunicação que eu vou estar usando. Uma que eu não posso usar de forma alguma, agressiva. Oral ou não verbal ou não verbal. Porque por mais que a gente fale assim, olha, eu tô falando com as palavras suave, mas eu dou uma regalada de olho, eu levanto uma sobrancelha, eu não sei fazer, mas tem gente que levanta. Puta, já destruiu, porque a pessoa entende do outro lado que você não tá, que você tá com uma comunicação agressiva para ela. Então esse é um outro ponto no feedback, que a gente também tem que tomar cuidado. Ouvir e saber a comunicação, saber o momento correto para falar. Também, né? O momento, ter um embasamento, saber o que eu vou falar. Como o Gui falou assim, eu preciso falar daquele ponto para a pessoa crescer. Mas como eu vou falar? Então, esses são alguns pontos que complementam o que vocês falaram. Porque quando eu chego ali com uma comunicação agressiva, que seja verbal ou não verbal, a pessoa já se recolhe, ela vai ficar com mais medo ainda. E aí ela vai sentir o quê? Que o feedback, em vez de ser algo construtivo, vai ser algo punitivo. E aí já desmotiva. Aí desmotiva, a pessoa acabou, tem vontade de sair da empresa, vai desabafar, vai querer reclamar com todo mundo. E isso, e começa a virar, às vezes, muitas vezes, aquilo que a gente comentou no começo, aquela conversinha de corredor. Fofoca, aí o outro colega vai ficar com medo de ter o feedback, não vai querer a segunda. Então, o líder, quando ele vai estar com a sua equipe ali para montar a sua equipe para trabalhar, ele precisa também tomar esse cuidado com como ele vai falar. Teve até uma situação da primeira empresa que eu trabalhei. Até então, super inexperiente, né? Primeiro emprego. Uhum. Tava trabalhando no escritório. Gente, eu sei que o gerente, ele gritou assim no meio do... Chegou uma quantidade X alta de multas, porque eu trabalhava na empresa de transportes. E aí o gerente viu aquele valor e gritou com o coordenador. Como assim? No meio do escritório, todos estavam lá. Sabe? E eu super inexperiente. Eu falei, gente, será que é normal gritar assim com funcionário? Não, eu acho que não é normal. E aí, isso era uma constante. Eu falei, gente, não, isso não é normal. Tanto que hoje em dia não deu acho que 1 mês, 2 meses no máximo, o coordenador saiu da empresa. E ele que tocava as carteiras, todas assim, as principais. Ele era o principal coordenador ali da área que eu estava. E depois que ele saiu, o gerente veio, poxa, ele saiu, estava arrependido. Mas não se arrependeu de ter humilhado ele na frente do escritório de todo mundo, porque ele não chamou no canto e falou, o que aconteceu aqui, né? Por que o valor veio tão alto? Mas ele gritou extremamente alto e todo mundo parou o que estava fazendo para olhar. Então, assim,
na época eu fiquei até com medo, assim, falei, gente, será que é normal isso? Mas assim, aí ao longo do tempo eu falei, não, não é normal não. É uma má gestão mesmo. E tem que tomar muito cuidado conforme você está falando, porque olha aí, perdeu um grande funcionário. O cara, ele usou uma comunicação agressiva. E a comunicação E agressiva acaba. Você vai humilhar as pessoas. Porque você precisa dar um feedback, a pessoa precisa melhorar algum ponto, alguma coisa está errado. Que é aquilo que eu falei, o momento certo. E o local, né? Você não vai fazer uma coisa, você vai corrigir na frente de todo mundo. A menos que aquela correção seja para o grupo todo, para a equipe toda. Sim. Aí sim você acaba falando para todo mundo ao mesmo tempo, para não ter que falar, são 10 na equipe, aí eu vou ter que falar 10 vezes a mesma coisa. Então reúne a equipe e fala aquela correção para todo mundo. Aí sim é válido, caso contrário, não, né? Por quê? Porque vai humilhar as pessoas. E eu acho que essa questão de humilhar, em vez de motivar, vai desmotivar. A pessoa não vai trabalhar, não vai ter vontade, não vai ter vontade de, como o Guiz disse lá no início, né? De criar, de resolver problemas. Essa motivação já foi por água abaixo, né? Já acabou. Não, e eu fico preocupada como o mundo está hoje, a sociedade. Porque eu tenho o LinkedIn e eu entro lá todo dia, acho que é uma das redes sociais que eu mais uso. E eu vejo muitos textos que o pessoal coloca, tipo, diariamente. Ah, saí da empresa porque a empresa não me valorizava. E eu fico pensando, meu Deus, estamos em 2022 e empresas grandes, renomadas, ainda não valorizam o profissional ou não sabem, sei lá, passar a mensagem correta. Até que ponto isso, né? Quando a gente vai ver uma mudança? O mundo hoje precisa estar acompanhando, sabe? E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante quando a gente não vê assim, que a gente está sendo valorizado, bola para frente, vamos para um novo desafio, Sim. né? coragem. A gente vê que, por mais que não pareça, mas o mercado, principalmente o mercado corporativo, que às vezes é visto como um mercado fácil de fora, ele é uma fábrica de burnout. Ele é uma fábrica de pessoas cansadas, né? De pessoas que trabalham excessivamente, muitas horas, assim, até madrugada, e que o gerente incentiva isso, que ele vira e fala, não, eu preciso que você entregue X material até amanhã às 8. Aí hoje são 7:30 da noite. E aí ele não vira e fala, você consegue entregar até quando? Sim. Né? Isso é o papel de liderança. Então a gente tem uma fábrica de pessoas e assim, o burnout você é afastado, você fica meses fora do trabalho, Sim. porque a sua cabeça explode, você está exausto, né? E é muito difícil, né? O que a Eva acabou de falar, a gente tem que procurar um lugar melhor, é difícil, a mudança é sempre difícil, mas a gente merece mais. A gente tem que entender que o nosso trabalho deve ser valorizado, a gente tem que valorizar a nossa equipe, o nosso gestor, é uma troca. A gente presta um serviço e eles nos recompensam. E aí já entra exatamente na questão de você saber trabalhar em equipe também, né? Sim. Porque quando a Milena mesmo falou lá há um momento atrás ali, de saber pedir ajuda, você ter o líder, tudo isso já acaba incluindo no trabalho em equipe. Respeitar o colega, que aí você já tem o respeito ao mesmo tempo, sair na fofoca, sem fazer fofoca um pro outro, e um colaborar com o outro, porque muitas vezes o que acontece? Eu tô folgado, entre aspas, mas meu colega tá atolado ali com as obrigações dele. Mas eu posso ir lá e oferecer uma ajuda. Para a pessoa exatamente fazer o que? Olha, a gente trabalha ali, porque um outro momento pode ser o contrário. E o que é muitas vezes a gente vê isso, não sei se vocês têm experiência com isso, mas ao contrário, de que as pessoas não queiram ajudar. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, empurra para o colega fazer, porque eu quero ficar de boa aqui. Então é uma obrigação minha, mas se eu puder empurrar para alguém fazer ainda, eu vou empurrar. Nossa, eu acho que isso é um ponto assim que ainda me choca. Por exemplo, tem situações que, por exemplo, mandei mensagem para alguém de uma outra área específica. Ah, é você que cuida de tal fornecedor? Aí a pessoa, não, não sou eu. Tá, mas você poderia me falar alguém que, se você não sabe, tem alguém que você conhece? Eu acho que as pessoas hoje estão muito acomodadas a fazer só o seu, ser pessoas
individualistas e Sim. não se preocupar com o próximo. Eu acho que essa questão de infelizmente a pandemia teve ali trabalhar de casa, teve seus pós, teve seus contras, e o contras é um desses. Você se torna uma pessoa totalmente individualista. Você abre o computador de manhã, você faz seu serviço e tá, fulano de tal tá fazendo o quê? A gente nem se preocupa assim, né? E é algo que com esse retorno aos escritórios a gente consegue ver, tô cheio de coisa, a gente consegue conversar melhor, entender o próximo. Foi até um site que eu tive assim, eu comecei eu estava tão focada no meu também, que eu comecei a falar assim, gente, eu preciso também dar um apoio para as pessoas. Pelo menos a pessoa saber que você pode contar com ela. E eu acho que estava faltando muito isso, né? Mas eu ainda vejo muitos casos, tá? E na minha empresa tem diversos. Quantas vezes eu mando um e-mail, enfim, procurando alguma solução e a pessoa só responder com não sou eu. Tá, mas tem alguém que você conhece? Ah, mas não conheço. Tudo bem, então, vou com outra pessoa. Eu acho que falta muito isso nas empresas, assim. Em tudo que vocês falaram, o que eu consigo, né, formatar aqui é que as pessoas não têm uma ideia de equipe, a empresa como sendo uma equipe, porque nenhum setor funciona, nenhum departamento funciona sozinho. Então, a gente precisa saber, sim, lidar ali com as pessoas do nosso departamento. Precisamos ser empáticos, precisamos tudo. Mas se a gente não souber também explodir isso, né, para os outros departamentos, não funciona. Não adianta o nosso departamento ser lindo, maravilhoso. Todo mundo ali tá tudo lindo, mas quando a gente vai para fora, não consegue olhar o coleguinha. Um exemplo que me ocorreu há um mês, mais ou menos. Eu recebi um e-mail somente com um anexo e um valor jogado assim. Não tinha nada escrito, não tinha nada. Eu falei, beleza, eu sei que essa pessoa está pedindo ajuda, mas o que ela precisa? Ela precisa me ajudar para que eu possa ajudá-la. Senão a gente não vai sair do lugar. Né? Então, já que você não conseguiu pensar em como eu poderia te ajudar, eu vou atrás de você e falar, oi amigo, tudo bom? Cara. O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Que acho que é algo importante também do trabalho em equipe. Às vezes a gente pode não estar errado, mas se a gente for irredutível, as coisas não funcionam. Não. Às vezes a gente precisa engolir um pouquinho seco, né? E falar, não, beleza, eu vou passar por cima disso para resolver a situação. Porque senão acaba entrando naquele jogo, naquela disputa de quem fala mais alto. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Não, e uma coisa assim que o Gui falou sobre outras áreas, e eu não sei vocês, mas eu percebo que eu estou em supply, né? E a gente supply é uma área que precisa de todas as áreas possíveis na companhia. É isso aí. E eu sinto, estando aqui, é como se a gente estivesse enfrentando ali uma guerra juntos. É isso mesmo. Eu falo muito com o pessoal de marketing, mas é como se marketing não quisesse ajudar o time de supply. Mas, a gente precisa entregar o resultado final. A gente precisa se unir. Eu acho que falta muito isso. Se fosse assim, dar um feedback hoje para minha empresa sobre isso, eu acho que é um fato assim. Eu percebo que as áreas ainda estão muito afastadas, tipo, cada um no seu. Não importa como que a área de supply vai ter que resolver isso. Ou pelo menos passar as informações corretas. Eu acho que falta muito isso ainda, sabe? A gente entender a empresa como um todo e falar, a gente está juntos nessa para entregar o resultado final. Vamos dar as mãos. E as pessoas estão muito separadas, assim, né? Uma coisa que eu escuto muito a gente tem que entrar numa empresa e ter o sentimento de dono, né? Por menor ou maior que ela seja. Então, tudo ali vai contribuir para a gente ter um ganho, a empresa vai ganhar, os funcionários vão estar felizes, a gente vai ganhar bônus às vezes. Então, tudo gera coisas boas. Por isso que a gente tem que se unir.
dentro de supply, que também é onde eu estou inserida, né, a gente transita por todas as áreas, que é uma coisa que eu comentei, né, engenheiro de produção está ali um pouquinho de cada coisa, a gente vê essa guerra, entre aspas, entre as áreas, onde a gente quer apontar como ou por que isso aconteceu, aquele cara tá errado, isso aconteceu por causa disso, 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 tá, mas e a solução? Né? Eu estou dentro de demanda, a gente até brinca, né? O nosso papel é justificar problema, né? Por que isso aconteceu? Eu falei assim, gente, não é só justificar problema. A gente tem que sentar todas as áreas juntas e tentar como é que a gente vai resolver isso. Vamos trocar de fornecedor, vamos ajustar o número, vamos sentar com o time de marketing, vamos sentar com o time comercial, vamos melhorar. O trabalho em equipe, ele envolve muita proatividade. Então, uma coisa que o Gui falou, putz, eu vou parar, às vezes até parar o que eu estou fazendo para ajudar o outro. Isso acontece muito, sabe? Porque o que aquela pessoa está fazendo é mais urgente do que a minha entrega. É ter essa visão de prioridade, né? De você sentar e ver que o meu colega está precisando de ajuda. De você entrar numa reunião, ver que ele apresentou de maneira que você pode falar, putz, ele é meu colega, vamos sentar junto e montar um material diferente. É você saber reconhecer, por exemplo, trabalho em equipe, é você chegar num momento de uma apresentação que você montou em equipe e dar valor para a equipe inteira e falar, nós fizemos isso, não fui eu que fiz. Né? Isso vale para gestor também, que entra e fala, nossa, olha o que eu e a minha equipe fizemos. Né? E não, eu fiz isso, isso e aquilo e acabou. O trabalho em equipe é dividir as conquistas, é você ser proativo, é você melhorar, e você também dar feedback, né, um para o outro, isso é importante. Pô, olha, essa situação não foi tão legal, vamos sentar aqui, vamos bater um papo. Claro que a gente tem que ter abertura para isso e criar relacionamento. As pessoas muitas vezes acham que o ambiente de trabalho ele é aquilo e só. E não. A gente tem que criar relacionamento na empresa. Claro que a gente está aqui falando que a gente vai ficar batendo papo o dia inteiro, né, sobre a nossa vida pessoal. Mas a gente tem que criar um relacionamento de confiança para que a gente possa ajudar o outro e se ajudar. Né, cabeça aberta o tempo todo. Isso é bem importante. Ou seja, né, tem que trabalhar em sinergia todo mundo. Sim. Exatamente. Cada um tem sua tarefa para fazer. Mas se a equipe não está unida ali, não está engajada, não está trabalhando com sinergia, não vai crescer, não vai resolver problemas. Ou se eu tenho uma situação, um vai sobrecarregar, posso ficar ali folgada, ali de boa, sem ajudar o colega. Né? Então isso falta muito. E claro que se você tiver o líder tá junto nessa equipe, né? Ele não está sozinho, não é só os liderados. Então é todo mundo junto, né? Como vocês falaram, se eu não ajudar o colega, se eu não ver, se eu não dar o mérito para todo mundo ter o crédito do que foi feito, de repente uma apresentação, eu sei fazer melhor do que o outro algum ponto, eu posso dar uma dica, ajudar, colaborar. Tudo isso para quê? Para que a equipe cresça, para que a equipe consiga ter conquistas juntos. Não, eu acho que é muito importante isso, e eu acho que também entra num ponto da gente ser pessoas com sensibilidade, que nós somos seres humanos. Sim. E que nem sempre a gente está num dia bom. Por exemplo, eu estava num call, esses dias era um call gerencial, e teve uma pessoa que estava respondendo tipo, de forma extremamente grossa, os gerentes, enfim. Eu sei que isso deu maior, assim, comentários depois, né? Nossa, fulano de tal tava, né? Só que aí na minha cabeça eu fiquei pensando, tá, mas será que ela tava num dia bom? O que tava acontecendo com ela? Porque eu tava em calo, eu não tenho conhecimento dela, não sei como que ela é, sabe? Eu nunca vi ela pessoalmente, melhor, vi agora, mas na época eu não conhecia até então. Uhum. E aí eu até comentei com o pessoal do meu time, porque eles começaram a falar todo mundo junto, mas o fulano de tal tava agressivo. Eu falei assim, realmente não foi legal, não foi bacana, mas o que aconteceu com ela, né? Eu acho que a gente também tem que ser pessoas que têm sensibilidade, assim, de entender que nós somos seres humanos e nem sempre a gente vai estar num dia legal. E eu acho que o trabalho em equipe entra nisso também, porque a gente tem que entender o próximo, né? Enfim, e que para juntos a gente vai chegar numa solução melhor. E depois conversa com a pessoa, né? Tem que entender, mas igual aconteceu, de todo mundo se reunir, querer meter o pau na pessoa, isso não é legal, isso não é um trabalho em equipe, não, né? Aí no caso que você está falando, ela entra na questão da empatia, né?
Sim. Porque E foi um caso isolado, né? Não foi algo você se recorrente. coloca no outro, no lugar do outro, para saber o que está acontecendo. E eu poder ajudar, eu poder colaborar com a pessoa, poder saber o que está acontecendo, né? E muitas vezes a pessoa tá o quê? Ah, não, mas eu não tenho empatia. O problema é dela, o problema é ela que se resolve. Eu não tenho nada a ver com isso. Para que eu vou tentar ajudar? Porque de repente essa pessoa faltou um bom dia bem dado para ela de manhã. Sim. Coisas pequenas, Às vezes isso exato, às vale vezes uma muito. coisa pequena, porque se você começa o seu dia alguém fala assim, olha, vamos dar um bom dia, bem aquele motivado, alegre, cheio de energia, pode fazer aquele momento ruim que a pessoa está passando, pode fazer uma transformação nele. Sim. Ou alguém chegar Sim, e falar assim, olha, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Você tá bem? Sim. Né? Exato. Aquela perguntinha básica que às vezes a gente nem faz. Até mesmo para pedir alguma coisa para alguém por chat. Você tem X arquivo? Oi, tudo bem? Gente, são pequenas coisas. Uma coisa que me deixa muito irritada no dia a dia, por exemplo, é quando alguém me liga sem avisar no trabalho. Gente, isso acaba com o meu dia. Tipo, eu tô fazendo X coisa e a pessoa vem, pá. Oi, Milena, tudo bem? Você pode falar? Então, trabalhar a educação e a gentileza no ambiente de trabalho é primordial, gente. Independente da área que a gente está. E a gente fala isso aqui porque a gente está trabalhando com área, digamos por mim, né? Supply, que é extremamente quente. A gente vê, entra em reuniões de ter briga mesmo. Assim, eu já tive em reuniões de SNOP de gritaria com gerente sênior, com head, né, que são os novos gerentes com cargo a mais. E assim, brigas quentes, difíceis, de falar, vamos entregar resultado, assim não tá bom, assim não tá errado. E de acabar a reunião e falar assim, olha, a gente vai acabar a reunião aqui e eu vou querer outro material completamente diferente desse, sabe? Então, a gente tem que tentar trabalhar o nosso emocional, né? Se tiver com quem conversar, às vezes até uma pessoa do ambiente de trabalho em que você confia, termina o expediente. Nossa, posso desabafar? Às vezes eu falo isso. Eu tenho uma colega do meu trabalho que fala assim, posso desabafar uma coisa? Vamos conversar 5 minutos? Isso já muda Eu totalmente também o tenho dia. 5 minutos. Não Eu é? tenho uma colega que a gente faz os 5 minutos para finalizar o dia. É muito bom, gente. Trabalhem esse relacionamento. É aquilo que eu falei, criar relacionamento. Às vezes a gente quer só desabafar e falar, olha, aconteceu isso hoje. Achei um absurdo. Desabafei. Amanhã é outro dia, a gente vai seguir com outro humor, tudo de novo. Mas é muito bom trabalhar a saúde mental. Sim. Então, às vezes, a gente não tem condições de ir no psicólogo, né? A gente sabe que no país que a gente vive não todo mundo tem acesso. Mas se você tem alguém de confiança para conversar, sem ser algo que vai dificultar o trabalho e te tornar uma pessoa reclamona, né? É um pequeno desabafo, 5 minutinhos, ajuda. Sim, porque aí você tá numa questão de um relacionamento que muitas vezes a pessoa acha que o relacionamento não é algo empresarial, não é algo dentro da parte corporativa. Ah, não, o relacionamento é aquele meu amigo, alguém que vai ter um relacionamento amoroso, familiares. E que não é só isso, né? Porque se você tem um relacionamento dentro da nossa equipe, da onde a gente trabalha, a gente vai ter o quê? Confiança, respeito. Porque se eu der o respeito, eu vou acabar conquistando o respeito dos colegas, né? Vão poder ter o trabalho de uma forma agradável, né? Vai ter aquela questão mais suave para estar ali, menos tenso, um dia menos carregado, menos pesado também, né? Faz um dia melhor para todo mundo, né? Exatamente. Pequenas coisas que fazem total diferença no nosso dia a dia. Então, trabalhem essa parte empática, essa parte de desabafo com respeito, entender que coisas ruins, dias difíceis a gente vai ter, e quanto mais preparados psicologicamente estivermos, melhor a gente vai conseguir passar por essas situações, independente da área que a gente está, né? Independente do curso que você fez, vai ter momentos tensos e a gente tem que estar preparado para eles. Sim, porque a gente vai estar lidando com seres humanos. E não é um só, né? São muitos. Muitos. E o que não dá é para ser individualista, né? Porque a gente não vive sozinho, não vive dentro de uma bolha. Uhum. Né? É isso aí, galera. Sair do eu é necessário. Não só às vezes. Sim. Sair do eu. A gente olhar para os lados, para frente, falar, peraí, eu tô realmente certo, tão certo assim? Não é? Cara, acho difícil, né? Admitir que em momentos que a gente tá errado, que a gente tem que melhorar,
que a gente precisa de ajuda, né? Pedir ajuda e falar, nossa, eu não sei de tudo. Isso faz parte de personalidade de muita gente, né? Humildade também, né? Humildade. Humildade. Lembrar que a gente já passou por aquela situação, que a gente já esteve naquele lugar. São pequenas atitudes que fazem o ambiente de trabalho outra coisa, sabe? E se puderem, né? Se a gente puder sempre contribuir para essas coisas. Se a gente está assistindo um vídeo desse, por exemplo, a gente vai falar, nossa, lembrei de uma situação e amanhã eu vou falar com o meu gerente. Falem, sabe? Tentem criar relacionamento, principalmente com o gestor, né? Que às vezes a gente tem medo. A gente encara aquela pessoa como alguém ruim e difícil, ou aquela pessoa que só vai delegar tarefas. E não é bem isso. O nosso gerente, ele tem que estar ali perto da gente o tempo todo, ou o nosso gestor, não importa quem for a pessoa acima, coordenador, ou um analista com step a mais, mas que você tenha um relacionamento com essas pessoas e entenda que ele está hierarquicamente acima, mas somos lado a lado. A gente está trabalhando, a gente tem que contribuir. Então, se a gente tem uma ideia, por pequena que seja, só para melhorar o ambiente, o clima, deem essa ideia. Gente, vocês querem fazer mais algum comentário? Não? Acho que não. Ok. Agradeço vocês por essa conversa e espero vocês aqui para mais novo, para nossa conversa, outros assuntos, outros tópicos que a gente pode estar conversando. Agradeço muito vocês por estarem aqui junto. Gente, foi um prazer, foi uma troca de conhecimento muito bacana. E eu acho que conforme a gente for conversando mais, vai conseguir se aprofundar em cada vez mais assuntos, né? Entrar no detalhe ali de muitas coisas que a gente tem para compartilhar. E é um momento que, assim, que eu acho que ajuda muito, né? A gente está muito focado em, vamos trabalhar, focado em estudar, o que é muito importante, mas também compartilhar experiências, histórias de vida, assim, e com pessoas com pessoas experientes, igual a nossa professora Claudineia, uma pessoa extremamente rica de conhecimento. Tá nesse momento conversando e com meus digníssimos amigos, que também a gente teve a mesma parceria ali, então compartilhar isso agora, tá sendo muito bacana. Sim, sem dúvida, só tenho a agradecer a professora pelo convite, por topar aí que a gente pudesse estar juntos, as meninas também. Ansioso pelas próximas rodadas de bate-papo. Ansiosa também, gente. Muito obrigada, foi muito divertido. Muito bom ouvir o outro lado, as opiniões dos outros. Espero que todo mundo tenha gostado. Obrigada, professora, pelo convite. E até a próxima, né? Estaremos aqui de novo em breve.